Você que acompanha o podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, esse mês não pode perder a entrevista que fizemos no último dia 26 de dezembro com Wagner de Assis. Ele que é o diretor do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que vai estrear agora em janeiro. Nessa entrevista, ele fala um pouco sobre a trajetória dele, um pouco sobre o filme, sobre os projetos futuros e tem spoiler também no meio dessa entrevista, então não percam. O podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira no dia de hoje será um pouco diferente de tudo que já abordamos nos episódios anteriores. Hoje, nós vamos falar de cinema. Para isso, temos um convidado especial, Wagner de Assis, que é jornalista, diretor, escritor, produtor e roteirista de cinema. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falando do assunto que a gente mais gosta e, e falando de novidades aí pela frente, né? Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. O Wagner de Assis, ele é diretor do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que irá estrear nos cinemas no dia 25 de janeiro de 2024. E é sobre esse filme que nós vamos falar hoje. Wagner, quando a pessoa é nova aqui no nosso podcast, a gente começa com uma pergunta que não pode faltar. Como é que você chegou na doutrina espírita? Eu acho que quando é que eu não cheguei, né? Enfim, porque provavelmente eu devo ter feito aquele contrato que a gente faz lá antes de renascer, né? De reencarnar. Eu me lembro desde os pequenos momentos da minha vida, convivendo um tanto quanto ecumenisticamente falando, né, com o catolicismo, que nos anos 70 ainda era a base da sociedade brasileira, mas convivendo com todos os trâmites todas as coisas que aconteciam num centro espírita, né, ir às sessões, as sessões eram diferentes de como são as sessões hoje, então sempre foi algo que fez parte da minha vida, primeiramente empiricamente, desde criança, tomando passe, né, criança tomava passe, enfim. E depois, mais especificamente, através da literatura, através do entendimento, do trabalho social e etc. Ah, Teve uma época de faculdade que eu fiquei um pouco mais afastado, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas logo depois eu voltei ao trabalho, e enfim, desde então a gente está seguindo adiante aí sem hesitar, né? E aí eu tenho muito cuidado para dizer sobre o ser espírita ou não ser espírita. Eu levo muito a sério o que o Kardec disse a respeito do que é o verdadeiro espírita, né? Então acho que estamos todos em aprendizados do que significa o espiritismo em nossas vidas, né? Mais sobre isso. Perfeito. E a gente queria entender também como que foi essa sua trajetória no audiovisual. Como que você começou e como que você juntou também, né, essa questão do espiritismo nos filmes. Conta pra gente um pouco dessa sua É, história. vou tentar não ser tão biográfico, né? Senão é longa a história, né? Enfim, eu sou formado em jornalismo. Primeira opção profissional foi jornalismo e eu tive a sorte, né, de poder começar logo depois que me formei a trabalhar numa grande empresa como a TV Globo e isso me propiciou imediatamente o Departamento de Comunicação e Jornalismo da Globo me propiciou que eu imediatamente pudesse ver todo o processo produtivo de audiovisual da TV Globo. Todas as novelas, as séries, as minisséries, assim como o jornalismo também. E eu fui me apaixonando pelo fato de que, como jornalista, a gente sempre quer contar histórias do dia a dia, né? Histórias do cotidiano, do factual. E como ficcionista, você pode contar outras histórias. E aí, vendo aquilo tudo à minha frente como uma grande escola, eu descobri que eu queria fazer aquilo também, que eu gostava daquilo. E isso foi no início dos anos 90. Curiosidade, quando eu entrei na Globo, passava as novelas A Viagem de Ivani Ribeiro, era um grande sucesso. Era a segunda exibição a segunda versão da novela. A primeira novela tinha sido em 74 e a segunda versão, a segunda remontagem, né?
93, 94. Com o tempo, eu fui entendendo que eu precisava me formar mais do que, né, teoricamente. E aí eu fui buscar, na época, o cinema brasileiro estava se reformulando por conta do que tinha acontecido no governo Collor, que tinha acabado com a Embrafilme e efetivamente acabado com toda qualquer política cultural. E isso foi um baque, então demorou alguns anos, demoraram uns 3, 4 anos para recomeçarem as políticas culturais, a reformação. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? A reformação de equipes, etc., né? Então, assim, aí eu continuei na TV Globo, fui me formar, e nessa formação em cinema eu pensei, olha, agora é a hora que eu posso começar a enveredar por contar as histórias dessa forma. As histórias que eu gostava e eu conhecia, tinham muitas, muitas, mas eram algumas ligadas à espiritualidade, ligadas a essa transgressão impressionante, a subversão de realidade que é conhecer o mundo espiritual, né? Essa possibilidade de você mudar um paradigma de vida, olhar o mundo diferente, que eu ainda acho até hoje, depois desses anos todos, que é o grande é a grande barreira ainda da humanidade a ser desvendada, assim, né? Desbravada. E aí consegui. Obviamente, o primeiro filme que eu fiz foi um filme baseado num conto do Machado de Assis, que foi A Cartomante. Eu já tinha escrito roteiros lá na Globo, ainda eu consegui a possibilidade de escrever alguns roteiros para os filmes da Xuxa, que a Xuxa estava recomeçando, né? Era Xuxa e os Duendes, Xuxa Popstar. Eu trabalhei como roteirista nesses projetos, nesses trabalhos. Mas, enfim, o primeiro filme que eu acabei dirigindo foi A Cartomante, que era um dos contos do Machado de Assis, um dos mais famosos, inclusive, né? A gente adaptou, enfim. E daí, quando acabou A Cartomante, eu falei, nossa, é um esforço enorme para fazer um filme, vale a pena, mas quer saber? Eu acho que eu vou passar os próximos 4, 5 anos fazendo um esforço sobre algo que me fala mais ao coração, e não sobre uma história consagrada, bacana, que todo mundo iria gostar, o que vale a pena, é legítimo também. E aí mergulhei no mundo do Nosso Lar, né? Fui pedir os direitos do Nosso Lar para a Federação Espírita Brasileira. Depois de 8 meses negociando, 8 longos meses, eles autorizaram. E aí tudo recomeçou da maneira que eu sou muito feliz e grato de hoje olhar para trás e ver que eu pude criar uma espécie de curadoria do meu trabalho, fazer as escolhas das histórias que eu gostaria. E isso acho que é algo que eu vou cultivar e cultuar muito ao longo dos próximos anos, né? Podendo contar as histórias que eu gostaria de contar. Comenta um pouco sobre a sua filmografia para a gente também, né? Os filmes que você já fez, documentários, né? Tem aquele Chico para... Chico, vai, comenta aí para a gente. Chico para Sempre. A gente lançou esse ano agora um documentário sobre a vida do Chico Xavier. Eu achava que a gente precisava de um documentário para mostrar o Chico para o mundo inteiro, né? E a gente está conseguindo isso, para o Chico ser conhecido, porque antigamente, quando o Nosso Lar fazia muito sucesso na Turquia, por exemplo, eu dava entrevista para um jornalista turco e ele perguntava assim: quem é esse Chico Xavier? Como é que você explica o Chico Xavier numa resposta de uma entrevista que você não diga assim, ficou faltando dizer isso, ficou faltando dizer aquilo? E ao mesmo tempo, quando você, sei lá, o Kardec faz sucesso no Havaí ou na Finlândia, e aí você é convidado por um grupo de pessoas desse lugar para falar, aí eles falam assim: ah, mas o Kardec ia como desenvolveu no Brasil, quem é o maior expoente? Assim, é o Chico Xavier. Quem é o Chico Xavier, novamente? Então eu tinha decidido fazer um documentário sobre a vida do Chico, só que eu me dei mal, né? Porque eu já estava com 3 horas de documentário, eu não tinha falado nem a metade da história do Chico, de todas as coisas de Chico Xavier que tem. Então a gente optou por fazer um longa-metragem um pouquinho menor, de 2 horas e 15, que é bastante grande, mas para documentário, e que pudesse ser o máximo sintético e potente possível. E depois a gente entregou uma série documental de 6 episódios, chamada Chico Xavier, a série. Ambos estão no Star Plus. Esses foram os projetos que a gente lançou agora em 2023. Lançou também o Ninguém é de Ninguém, baseado na obra da Zíbia Gasparetto. Esse está na fase do streaming de aluguel e de compra. Então, todas as plataformas que têm esse tipo de serviço estão oferecendo. O Kardec, a cinebiografia, né, do professor Rivail, ela está no Netflix, mas está saindo da exclusividade absoluta que tinha no Netflix. Então, aos poucos, você pode ver em TVs a cabo. Provavelmente, algumas pessoas já viram também.
A Menina Índigo também tá no Netflix, Google Play, em alguns lugares. É um filme que eu gosto bastante, né? Fico muito feliz de ver como muitos pais que são responsáveis por crianças dessa forma identificam, reconhecem e se identificam e tal. Tem o Amor Assombrado, que é um filme com a Vanessa Gerbelli, que eu sou muito feliz de ter feito, que é sobre esquizofrenia e mediunidade. Esse filme passou muito pouco no cinema, tá vendo, gente? Quase ninguém viu. E a gente conseguiu colocar no streaming. E, assim, quem vê fica apaixonado, me manda mensagens, diz que é muito bacana, etc. Mas a gente não consegue dar a visibilidade que o filme merece. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo, né? Então, são esses a Cartomante está no streaming da Imovision, fez 20 anos de estreia agora, está fazendo 20 anos a Cartomante em janeiro, que a gente estreou. E acho que foi isso, né? E os documentários aí são tantos, sabe? Como é que. Olha, a gente fez um documentário chamado Rogai por Nós, que eram mini biografias de espíritos considerados santos. Então, mini biografia de Maria, enfim, de Francisco de Assis, de Judas Tadeu, de Bárbara. Foi tão bacana que a gente agora está fazendo o Rogai por Nós 2. São pequenas mini biografias. Isso também está nos streams. Se você colocar onde assistir o documentário Rogai por Nós, de Wagner de Assis, ele vai indicar onde é que está. Eu fiz um documentário chamado A Face Oculta da Medicina, que é um documentário baseado no livro do Dr. Paulo César Frutuoso. O livro é tão potente que, enfim, eu acompanho essas reuniões de materialização também há muitos e muitos anos, né? E esse livro me inspirou muito a acompanhar o Paulo César, né? O Dr. Paulo, para mostrar um pouco do trabalho dele, falar dessa medicina espiritual. Isso também está aí pelos streams. E tem mais alguns outros que, enfim, senão não vou parar de falar. Eu escrevi um livro que eu acho bacana mencionar, que chama Missão Cumprida, está vendendo lá no Frei Luiz, na editora do Frei Luiz. É um livro baseado num médium que tinha lá no Frei Luiz, o Nelson, que ainda existe, o Nelson, ele trabalha na casa do Padre Pio, no Frei Luiz. Eu acompanhei durante 15 anos, quase, sessões de materialização com o Nelson. E foram coisas tão impressionantes que eu vi e vivi, que eu achava que a gente tinha que escrever sobre mediunidade a partir do ponto de vista desse olhar de todos os fenômenos, mas do entendimento dos fenômenos, de como funciona a medicina espiritual, etc. As vendas são todas doadas lá para o Frei Luiz e para a casa de Padre Pio. Então, eu sempre faço essa propaganda. Essa eu não tenho vergonha nenhuma de fazer, porque eu acho que é conhecimento puro. Oportunidade. Eu fiquei 7 anos escrevendo esse livro. É conhecimento puro e isso fico muito feliz que as pessoas que leem falam, nossa, como me ajudou ver a história de um médico que conseguiu controlar a sua vida, sua longa vida, né? O Nelson está com 81 anos, com tantas questões mediúnicas ao redor dele, como ele conseguiu segurar bem as rédeas da vaidade, as rédeas do poder, as rédeas do descontrole, né? Que estar nesse lugar pode propiciar, né? Então, missão cumprida na editora Frei Luiz. E qualquer outra coisa, lá no Instagram a gente está anunciando, né? No Instagram do Wagner Assis 911, da Cinética Filmes, e vamos seguir adiante. Eu quero sempre estar o mais próximo possível das pessoas, né? Sendo que usando o tempo livre para isso. Vamos entrar um pouco agora mais no filme, né? Quem leu Os Mensageiros, e a gente sabe que o Nosso Lar 2 foi baseado nesse livro. Nós temos diversas histórias nesse livro, e diversas histórias complexas, né? E como foi transformar essa diversidade toda nesse filme? Complexo, você usou a palavra certa, né? Quando se adapta, você tem que fazer escolhas, e essas escolhas elas estão baseadas em intuição, estão baseadas em percepção, estão baseadas em olhar artístico, estão baseadas em entendimento, no caso de uma sequência, né, de onde você vem, para onde você quer ir, como você quer ir, ou seja, o que a gente tinha apresentado no primeiro filme, o que a gente gostaria de apresentar no segundo filme. É importantíssimo as pessoas sempre lembrarem, antes das críticas que vão vir, que virão, faz parte, que é injusto comparar literatura e cinema, por mais que um alimente o outro, né? A literatura ela tem qualidades que o cinema não tem, e vice-versa. E aí é que nem comparar frutas, né? Cada fruta tem seu gênero, tem seu gosto, tem seu sabor, né? Mas, na hora de adaptar, a gente buscou um olhar de complementaridade do que a gente apresentou no primeiro filme,
a gente buscou uma unidade de história, então fazer algumas mudanças dentro de tantas histórias para que elas fossem conectadas entre si, mesmo que no livro elas não sejam, mas a gente entendeu que a presença dos mensageiros era uma maneira de conectá-las, porque senão o filme viraria muito o que a gente chama em dramaturgia de multiplot, né? Múltiplas histórias, né? E a gente corria o risco de ficar uma historinha, outra historinha, outra historinha, e isso poderia perder um pouco da força dramática, a não ser que isso fosse uma vontade, né, de fazer historinhas separadas, que não era, porque eu acho que isso ia muito contra o que se apresentou no primeiro filme. História de um cara que morre, vai para uma dimensão paralela, é resgatado, vai para uma cidade espiritual, aprende, transforma, sofre e volta para casa. Assim, tem um círculo, né, grande. Nesse caso dos mensageiros, a gente tinha um desenho dramático muito clássico, que era um grupo de mensageiros, né, uma missão espiritual. Então, acho que o nosso trabalho foi olhar tudo que a gente poderia combinar, tudo que a gente poderia juntar, tudo que a gente poderia olhar nas entrelinhas para poder acrescentar. O filme também merece acrescentar coisas que visualmente não estão presentes no livro. E isso é o que a gente tentou. Espero que a partir do dia 25 as pessoas entendam, reconheçam, com todo respeito à doutrina, sem nada que ferisse os códigos da doutrina, porque essa não é a nossa proposta, né? Tem horas que você acha que você pode fazer um desvio dramático, você fala assim, mas isso não está dentro da proposta doutrinária. Não que o filme precise ser doutrinário, mas a gente quer manter a coerência doutrinária, porque o livro tem uma coerência doutrinária, né? Embora algumas pessoas já fiquem assim, mas não tem casamento em nosso lar. Aí você fala assim, dá uma olhada direita no livro, né? Vendo, às vezes, uma palavra, duas palavras, o André Luiz dá pistas, né? E essa leitura atenta nos oferece bastante coisa. Enfim, é um trabalho complexo, novamente, você falou a palavra certa, nada simples, nada fácil, nada rápido, mas a gente espera que esteja relevante, esteja emocionante, que traga personagens que nos conectem diretamente. O filme se passa muito mais agora na Terra do que na cidade do nosso lar, então a gente tem capacidade de conectar muito, e tem muitos assuntos ao redor, fazendo um filme para quem entenda e para quem não entenda, que é o nosso propósito também, isso é um outro paradigma do nosso trabalho. Tem que ser um filme de quem nunca viu o primeiro filme, que veja esse filme, que goste, que nunca gostou de doutrina espírita, nunca quer saber de espírito, mas que veja esse filme, que olha que interessante. Tem que atender aí a todas essas camadas. Eu vou ficar me estendendo aqui porque a resposta é uma resposta complexa, sim, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tentou desenhar aí no trabalho. Perfeito. A partir do momento que você está fazendo uma adaptação, isso também te dá possibilidades de criar, né? É o que a gente espera, senão a gente ia só ler o livro, não precisava ir pro cinema. Absolutamente. E é isso mesmo, a gente tem que ousar um pouquinho, né? Ter um pouco de coragem, se sentir seguro para fazer essas adaptações, né? E mandar ver, e apresentar, né? Que nem no nosso Larum, né? As pessoas... Teve uma senhora veio reclamar comigo, lá quando o filme começou a fazer umas exibições, mas como é que você faz um filme? Como é que você coloca o Emmanuel na história? O Emmanuel não está na história do livro. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora, quem escreveu o prefácio? Aí ela ficou branca, né? É óbvio que ele está de outra maneira, né? E aí o filme podia ajudar a contar esse aspecto. Então isso tudo conta na hora da gente adaptar, da gente ir lá pedir licença para os autores, o crédito é deles, no final das contas, a potência da história é deles, mas a gente pedir licença e tentar retransmitir essa essência do livro no cinema, de acordo com as características do cinema. Tomara que a gente tenha conseguido. Levando em conta, né, o espaço que teve na construção do Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, me salvo engano, são 12 ou 13 anos, né? Você poderia retratar para a gente as dificuldades, né, do cenário que a gente tinha em 2010 e que a gente tem agora, né, tanto o sociocultural, político, os avanços tecnológicos, né, os meios de propagação do conteúdo, né, os meios de consumo de mídia. Pode comentar para a gente um pouquinho, por favor? São cenários bem distintos mesmo, viu, Arquimedes? Assim, quase que outro mundo, particularmente falando, em termos não só de produção, e que os meios de produção viabilizaram os efeitos visuais de uma maneira muito, muito diferente do que era 13, 14 anos atrás, quando a gente filmou em 2009, então são 14 anos da filmagem, né? A gente não tinha nem máquina suficiente para renderizar tudo que a gente renderizou do primeiro filme aqui no Brasil.
Hoje a gente tem um filme que tem a mesma quantidade de efeitos visuais embarcados na história, quiçá mais, e a gente está fazendo tudo no Brasil, porque as máquinas estão aqui, os talentos estão aqui. É, não tenha dúvida que talvez tenha sido o filme mais difícil que eu já tenha feito nesse quesito. É um esforço espiritual, para dizer sobre-humano, né? Para terminar o filme. Tamanha quantidade de detalhes, tamanha quantidade de efeito visual embarcado no filme. Mas isso viabilizou mais. Um aspecto muito ruim é que a gente acabou passando esses anos todos. A gente atravessou aí fusão da Disney com a Fox, que demorou 2 anos e meio, finalização de captação de um orçamento de 2013, 2014, as dificuldades de financiamento através das leis, que às vezes ainda emperram um pouco, que nos impediu, de alguma maneira, de ampliar o orçamento do filme, porque os anos vão passando, os serviços vão mudando de preço, mas você não pode mexer no orçamento do seu filme. Além disso, além da fusão, a gente teve as dificuldades do próprio país, né? Ali por 17, 18, ainda vivenciando uma recessãozinha importante. E aí, quando a gente resolveu fazer, a gente começou a trabalhar na pré-produção, veio a pandemia, e que dificultou mais ainda a qualidade, a capacidade de você refinanciar o projeto, porque aí, como as culturas públicas desapareceram, foi mais complicado ainda. Então, esses anos nos testaram a paciência e a resiliência para poder contar essa história como produtores. Ou seja, talvez se eu não fosse produtor e diretor e roteirista, eu não conseguisse contar essa história, porque ter o controle de todas essas etapas me permitiu e nos permite, enquanto equipe, tomar decisões que sejam viáveis, que viabilizem o filme, né? Nunca é o filme que a gente sonhou, que a gente idealizou, é o filme viável, é o filme que a gente conseguiu viabilizar. Isso é uma diferença grande quando você está falando de uma indústria ainda muito incipiente, de dificuldades todas relativas à indústria. E aí, para ajudar essa história toda, vem aí o grande ponto de interrogação que ainda me acompanha, do que vai acontecer do dia 25 em diante. A gente vivenciou um tempo em que, contraditoriamente, a arte foi consumida dentro de casa e nos salvou, né, de certa maneira. Todos os mecanismos de criação foram para dentro dos streamings e a gente consumiu os streamings, os produtos lançados nos streamings avidamente. E realmente eles nos salvaram, né? Só que eles criaram um hábito e uma cultura muito nociva para a sala de cinema. E isso a gente está vendo nesse ano de 2023, que é o pior ano de market share do cinema brasileiro, em termos de participação. Pior ano de todos. Então, mas o cinema em si, não, é sobre o cinema produzido no Brasil. Então, o que acontece? Né? A gente tem aí um desafio enorme de cenário agora. Vencer essa realidade dura que se instaurou em 2020 e 2021, e que esse gargalo de produção, por conta dos problemas que a gente passou e não conseguia produzir, ainda existe. Vencer a preguiça das pessoas, fazê-las entenderem que cinema é algo produzido para ser feito e consumido em sala de cinema. Hoje, para 2024, eu já vejo um reassentamento maior das janelas de exibição, ou seja, os cinemas não estão lançando os filmes imediatamente no streaming, facilitando às pessoas o acesso, e isso talvez seja um exercício de voltar à cultura, de ir ao cinema. Política pública, a cota de tela que acabou de passar, e é fundamental que a gente proteja o produto nacional, porque senão a gente é varrido do mapa. Isso é hegemonia cultural do cinema americano, do cinema inglês. Isso não tem a ver nem com o cinema internacional, isso é só sobre o cinema americano. Porque as pessoas só consomem isso e as salas acabam sendo otimizadas, não, elas são lotadas para isso. Então, esse conjunto de fatores nos permite colocar algumas interrogações, ter algumas certezas e compartilhar com as pessoas a ideia de que é importante ver o filme no primeiro fim de semana, é importante não deixar para depois, porque pode não ter depois. Pode ser complicado. Pode não ter outro filme. Só um instantinho. Eu quero ver Nosso Lar 3, o 4 e o 5, eu também quero fazer. Mas se nós não provarmos que esse tema ele é atrativo para o público, não tem investimento que pague, né? Então, assim, é um cenário cheio
de nuances, é um cenário que nos pede atenção, nos pede massificação da mensagem, da divulgação, dessa informação de que o filme é para ser visto nos cinemas, nos pede massificação e chamada à conscientização das pessoas que pirataria é crime, que publicar imagens do filme, cenas do filme, grandes, né? Até 1 minuto a gente entende, faz parte, ajuda. Mas publicar em sequências inteiras, como estão fazendo agora no Ninguém de Ninguém, não ajuda, né? Enfim, mas isso é um processo de conscientização. E esse é um outro assunto que a gente podia também ficar aqui falando por horas e horas, porque isso tem a ver com a nossa indústria, né? Com a capacidade de produzir culturalmente, de se ver na tela, de quão bacana isso é como um produto produzido no nosso país. Você falou de vários desafios, né? E o Nosso Lar 1, ele acabou sendo algo muito positivo, foi um recorde ali de bilheteria. Isso ajuda ou isso acaba atrapalhando um Nosso Lar 2? Não, isso ajuda e tem que ajudar, ora. Quem foi ver o Nosso Lar 1 no cinema, se não for ver o Nosso Lar 2 no cinema, vai para um Brau, né? Essa que é a ideia, né? A gente espera que ajude, a gente espera porque, assim, as continuações sempre são aguardadas e a gente entrega histórias mais complexas, talvez. Espero muito que ajude, espero que o filme foi visto, em geral, no Brasil por quase 40 milhões de pessoas, entre o cinema e as outras janelas de exibição. Então, no cinema foram 4 milhões e 100 mil pessoas. A gente espera que ajude, a gente apela, tecnicamente, a divulgação, inclusive, fala sobre isso, né? É um campeão de bilheteria. Você vai ver a continuação de um campeão de bilheteria. E onde é que você tem que ver essa continuação? Nos cinemas. Tem uma geração inteira que não viu o Nosso Lar nos cinemas, que tinha 10, 12, 14 anos. E agora vai ter a chance de ver o Nosso Lar 2 nos cinemas. Então, tudo isso que nós pudermos lembrar e compartilhar com as pessoas é positivo. Não é vá ao cinema porque você é espírita, você tem que ajudar a doutrina espírita. Nada disso, pelo amor, né? Nem a doutrina espírita precisa disso, nem Jesus está contando com isso, né? Que é aquele que coordena esse negócio todo. Nem vá ao cinema porque você gosta do tema. E leve alguém que não conhece o tema, leve alguém que que você imagine que possa curtir o tema que você gosta, né? São essas experiências que a gente quer oferecer para as pessoas. A tal da experiência cinematográfica e espiritual nas salas de cinema a partir do dia 25. Eu achei interessante isso que você falou, porque no almoço de Natal, né, eu sou espírita, eu tenho um grupo de estudos do Projeto André Luiz, que estuda os livros, né, de André Luiz, mas a gente não fica falando essas coisas. E isso apareceu, né, uma prima que não é espírita, ela comentou, vocês viram que vai ter o Nosso Lar 2? Eu falei, que bom, né, que alguém fora que a gente fala, né, de fora da bolha, está recebendo esse tipo de propaganda, então está sendo algo que está sendo espalhado muito graças a Nosso Lar, né? Isso está animando a gente, né? Sim, vai vir uma bomba de mídia pela frente, gente. É um canhão de mídia. Então compete a quem gosta ser um multiplicador dessa mensagem para que possa encher as salas, né? As pessoas compartilharem o filme, né? Muito bem. E serve para qualquer pessoa. Se minha mãe, meu pai não for espírita, eu posso levar eles também. Eles vão entender. Deve. E terá esse o filme é feito para vários graus de entendimento, né? A gente, quando tem muita informação num filme, você tem a capacidade de ter diversos espectadores. E cada espectador vai se conectar com um grau de conhecimento, com uma palavra, uma informação que às vezes passa despercebida, mas que a gente está colocando essa informação ali porque ela ajuda a contar a história e ela conecta com os espectadores mais especializados no tema, por assim dizer. Né? Então, entender o que está acontecendo na tela, eles vão entender plenamente. É um grupo de espíritos, de anjos da guarda, que vem ajudar 3 grupos que estão fracassando. Como é que eles ajudam? E aí a gente vai ver todas as relações humanas que decorrem desse lugar. E como é que esses espíritos mensageiros se portam com o fato de que eles estão ali para ajudar. Como é que eles se transformam, a ideia do anjo da guarda que continua em evolução, a ideia das categorias... Enfim, tem um sem número de coisas que estão presentes no livro e que vocês vão poder identificar. A Adriana, por exemplo, que estuda André Luiz, ela vai identificar todas as coisas estão referenciadas no livro. Talvez, Mariana, seus pais, eles vão só achar bacana como é que os anjos da guarda ajudam a gente, como é que eles fazem na hora que morre, como é que eles fazem na hora que nasce. São propostas.
Lembrando que é ficção, né? E as pessoas ficam muito assustadas porque elas veem isso tudo como se fosse realidade. E eu gosto disso, é uma doce contradição, né? Porque eles vão ver ficção achando que é realidade, e eu acredito isso ao Chico Xavier, ao Chico e ao André Luiz, mas basicamente essa credibilidade ela vem do Chico Xavier, porque o livro é baseado numa obra dele, a obra dele é uma obra psicografada, e o trabalho do Chico hoje, claramente, que bom, é inquestionável. Ou seja, é, deixa as pessoas com um nozinho, uma pulga atrás da orelha é ruim, né? Mas assim, aquele nozinho emocional, aquele nozinho, nossa, será que isso tudo é assim mesmo? Claro que não é, né? É um filme, é só uma representação. Aquelas coisas são cenários, aquelas pessoas são atores. Mas a ideia daquele imaginário, negociar com o seu imaginário, é muito bacana. Isso é poderoso. Isso é característica de um filme, né? Hoje em dia você pode imaginar que não exista um lugar chamado Pandora, em que as pessoas entram numa cápsula e coordenam um avatar de 4 metros de altura. Você pode imaginar que exista isso. Você pode imaginar que exista Guerra nas Estrelas, Mandalorian. Isso tudo você pode imaginar, né? O universo de cada um é particular, né? Como diria Marisa Monte, um universo particular. Mas você falou do que fica no imaginário. Até hoje as pessoas têm Ah, as cenas da viagem, né? total. Aquela coisa da viagem que em algum ponto ali também teve em Nosso Lar, aquele lago, eles caminhando no lago. Total. Então, assim, isso fica na cabeça das pessoas, né? Isso a gente sabe exatamente que é o imaginário. Isso é o cinema, né? É a força do audiovisual, né? Não tenha dúvida. Esse tema não é novo em cinema. Esse tema está presente em vários filmes. Vários filmes. Tipo, A Felicidade Não Se Compra, que é do Capra. São dois anjos da guarda tentando salvar a vida de um cara. Tipo, não adianta nem ficar listando, porque assim, vários cineastas usam a ideia. O filme O Ghost, o filme Sexto Sentido, o filme Os Outros, todos esses filmes têm conhecimentos e interagem com esse campo espiritual. O que a gente está propondo é a mesma coisa, só que graduada num lugar mais complexo, de mais detalhes, de mais informações, né? E baseada num livro que para muita gente supostamente, para a gente é um livro baseado em realidade. E aí você faz esse caldo informativo e oferece para as pessoas. Vai ser difícil vocês olharem para o Edson Celulari e não verem um mensageiro, por mais que ele tenha feito 180 personagens na vida dele, né? O Edson fez o Vadinho, Dona Flor, seus dois maridos, ou seja, tem personagens incríveis, mas eu sei que esse vai ficar. Ele não vai ser só conhecido por isso, mas ele vai ficar marcado por esse aspecto, né? E daí por diante, né? Então, é a força do cinema, é a relevância de um produto cultural, de audiovisual, é a força da arte, né? E isso aí depende de cada um, depende mesmo. Por isso que eu digo, acabou o filme, grava um depoimento, posta nas redes sociais para a gente ver. Eu estou estimulando as pessoas porque isso não só é propaganda, de uma certa maneira, mas isso é testemunho. Esses testemunhos são muito legais. Levando em consideração o elenco que você acabou de falar do Edson Celulari, como que é feita a escolha dos atores? E nesse meio, a gente está falando de um filme que a gente pode falar que não é nem espírita, pode ser espiritualista, que seja. Existe uma coisa de sobrenatural, de como que é a escolha desse elenco e tem algum preconceito das pessoas em trabalhar nesse tipo de filme? Como que é? Olha, se tem preconceito, elas escondem, né? Porque a proposta é profissional, né? Assim, vem contar essa história comigo. A gente acha que o seu talento, agregado à sua imagem, podem nos conferir toda a emoção e todo o visual que a gente precisa para tal personagem. E a gente faz isso, inclusive, para a própria equipe, diretor de fotografia, diretora de arte, etc. Então, é muito difícil escalar, porque é uma decisão sem volta, né? Mas ao mesmo tempo a gente segue todos os trâmites normais, profissionais, artísticos. Nunca quer dizer, às vezes mas nunca é tão simples você encontrar agendas dos artistas, cronogramas de trabalho, possibilidades. Então, o elenco vai se formando e você vai olhando, vai tomando as decisões. É bem mágico, é intuitivo, mas ao mesmo tempo você tem uma produção de elenco, eu tenho uma produtora de elenco que ajudou muito, então isso segue o rio normal, assim, de uma produção artística. Claro que depois
você começa e eu nunca pergunto para ninguém qual a sua religião, não pergunto se acredita em vida após, não pergunto nada disso. Eu seria muito injusto se eu fizesse isso. E seria incorreto, inclusive. Mas depois, conforme o trabalho vai evoluindo, já desde o workshop que a gente produz, a gente percebe aqueles que gostam muito, a gente percebe aqueles que não estão nem aí, mas estão ali porque gostam da história, estão ali porque curtem fazer, porque gostam de cinema. Eu sempre digo, ninguém está ali obrigado, né? As pessoas estão ali porque querem. Então, isso permite que a gente consiga sintonizar nos diferentes graus de entendimentos religiosos, espirituais, etc. Esse filme é um drama, né? Um drama com toadas de aventura e que tem um gênero temático, que eu chamo que é o gênero espírito espiritualista. Fora isso, a gente está oferecendo para as pessoas drama, dramaturgia, né? E o drama da forma mais clássica possível. Então, nessas horas, a gente deixa o sobrenatural, entre aspas, um pouco de lado para poder construir da forma mais profissional e talentosa possível a história que a gente está contando. Claro que quando você está envolvendo, falando de espírito, claro que quando você está fazendo. Sempre uma porta se abre de repente sem querer, sempre um perfume aparece no meio do sexo sem querer, a gente se diverte, leva isso numa boa. São os espíritos trabalhando? Provavelmente, né? Que a gente sabe que a influência deles é maior do que a gente imagina, muitas vezes são eles que nos dirigem, mas não nesse caso, né? Assim, o ator não incorpora a personagem para atuar, é mentira, né? O diretor não incorpora, ele trabalha, ele erra, ele acerta. Se fosse assim, ninguém errava, né? Seria tudo perfeito, né? Eu nascia médio mecânico e pronto, né? Incorporava e pronto. John Ford fazia, né? Ou seja, algum cineasta brasileiro maravilhoso vinha fazer. Não é isso. E nesse sentido, a gente sabe, a gente lida com isso de uma maneira menos valorizada para não colocar a gente num outro lugar de privilégio, de especiais. Isso é um lugar errado, né? Mas a gente se diverte com essas coisas sobrenaturais que acontecem. No fundo, o que mais legal acontece num set de cinema é a câmera ligar, porque você está criando uma magia tão bacana ali na frente da câmera, você está criando emoções, você está jogando para o universo coisas novas, né? E isso é bonito, é potente, né? E é aquela coisa que você cada vez quer fazer mais, porque você trabalha incansavelmente para aquele momento em que a diretora de fotografia aperta o botãozinho ali da câmera, né? ou o foquista, enfim, o operador de câmera, ele aperta o botãozinho, gravando, né, a ação, e aí toda a magia acontece. E se isso for honesto, for bom, for potente, isso vai para a tela e chega no público. Isso é o que a gente almeja. E assim, partindo da concepção da ideia de fazer o filme, e aí começa a questão da adaptação, da produção, da filmagem. Como que você identifica essa influência dos espíritos nesse processo Não de identifico, intuição? desculpa. Não identifico, não. Se eu parar para fazer isso, eu não faço filme, né? Perfeito. A gente filma, a gente tem hora a hora num set de cinema. Cada 15 minutos eu tenho que cumprir uma etapa. Tem 70, 80, 90, 120 pessoas ao seu redor. Se eu for parar para tentar concentrar, não adianta. O que a gente faz de manhã, no início do dia, a gente faz uma oração, a gente junta as pessoas num ritual de energização, de proteção, pede que o local, que a gente possa trabalhar com segurança, porque acidentes acontecem, pede que todos estejam bem e vamos nessa, mão na massa, entendeu? Não dá para identificar. Seria injusto, não seria correto. E eu sempre falo para as pessoas: olha, se eu falar que eu quero mudar essa sequência aqui porque eu recebi uma orientação espiritual, pode achar que eu enlouqueci, pode não cumprir, pode dizer, Wagner, você enlouqueceu, porque não é assim que funciona, né? Eu não posso fazer isso, né? A gente lida com intuição, a gente lida com vibrações, claro que lida, mas mensurar isso, identificar isso, quem quer que venha falar sobre isso não está sendo correto mesmo. Pelo menos é o que eu tenho vivido nesses últimos mais de 20 anos e assim que tem sido. E me fala um pouco, então, sobre a estreia que está prevista para o dia 25 de janeiro. Como que está previsto isso? Se na minha cidade, por exemplo, não tiver um cinema Uhum. Que está programado a passar o filme, como que eu posso fazer? Eu posso juntar pessoas?
Me explica isso, por O favor. filme começa no dia 25 de janeiro, que é uma quinta-feira. O circuito muda toda quinta-feira. A gente já conseguiu que a pré-venda dos ingressos começasse 2 semanas antes. No dia 11 de janeiro, abrem as pré-vendas. Como é que funciona isso? Os grandes circuitos de cinema vão exibir o filme. Eles já indicaram para a gente que eles vão exibir todas as capitais, todas as grandes cidades. É um lançamento grande. Estão apostando no lançamento. A gente está negociando com eles descontos para grupos, sendo que se esses grupos forem nos horários comerciais, então horário de 2 horas, horário de 4 horas, assim, esses descontos, grupos de 20, 30 pessoas vão pagar meia entrada, o que é bacana, porque o preço do ingresso num país como o Brasil ainda é uma questão. Até sala VIP, viu, gente? Juntar pelo menos 20 pessoas, eu sei, a gente vai anunciar isso oficialmente, mas salas VIPs, para quem gosta de ver esse filme em sala VIP, junta 20 pessoas que vai ter desconto. Isso a gente já conversou e vai ser anunciado agora logo no início do ano. E aí, não na minha cidade, estou numa cidade, não sei se vai passar, a melhor coisa que tem a fazer é ligar para o dono do cinema, para o gerente do cinema local. Porque o cinema quer pessoas na sala de cinema, ponto. Ele quer chegar na segunda-feira e ele quer ter visto que são 3 a 4 sessões por dia, 4 dias, das 16 semanas, vamos lá, pensando no circuito cheio, ele tenha tido 70% de pessoas dessas 16 sessões. Ele vai ficar felicíssimo. 50% mais um, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Aí ele vai continuar com o filme em cartaz. E o filme em cartaz propicia que mais pessoas possam ver. Porque quem viu vai recomendar. Aí é o boca a boca positivo que reforça, entendeu? Então, a gente tem aí pela frente um desafio que é tirar as pessoas de casa, darem a elas o privilégio de poderem pagar meia entrada. E, gente, se vocês conseguirem uma sessão por meia entrada, não aceita pagar inteira para ajudar X, Y ou Z. Algumas pessoas começaram a pensar em fazer isso. Isso é errado, né? Sim, ao invés de pagar uma inteira, ou seja, 2 meias, convida outra pessoa para ir ao cinema e paga a meia entrada dela. O filme é para isso, né? É claro que a gente gostaria de poder ajudar todos os centros espíritas do Brasil, mas se a gente for fazer isso dentro do ingresso do filme, a gente mata o filme e não ajuda os centros espíritas do Brasil. Acho que a ajuda, nesse caso, é artística. A ajuda é cultural. Ela não pode ser uma ajuda financeira, né? Tem que respeitar o que é o cinema profissional. É só assim que a gente consegue ter filmes. Então, para sessões comerciais, nos horários comerciais, procura o cinema, né? Tenta ver se o dono não vai exibir. Se ele não exibir na primeira semana, ele vai exibir na segunda, porque ele vai ver o sucesso que fez na primeira semana. Mas, em geral, vai ter muita sala com o filme exibindo. Muita sala. Que tem que as pessoas se mobilizarem, convencerem e tentarem fazer o que a gente está brincando, chamando uma invasão organizada, né? De encarnados nos cinemas, né? A exemplo do que o Arthur Conan Doyle falou do século XIX, né? Uma invasão organizada dos espíritos, quando começaram as primeiras reuniões espirituais. A gente está brincando, dizendo que agora é hora de uma invasão organizada nas salas de cinema. Então, essas primeiras semanas, elas vão delimitar muito a forma como os cinemas... Por exemplo, se eu falo assim, vou esperar para ir no mês que vem, vou esperar um pouco mais, isso... Como que funciona, né, para nós? As primeiras semanas não, Antônio. Os primeiros 4 dias. Se os primeiros 4 dias o filme não tiver média, ele sai de cartaz. É simples assim. Média é pelo menos metade da sala. Cada cinema tem o seu coeficiente de ocupação, mas o cara é dono de um lugar que tem que vender ingresso, né? Se não tiver gente sentada na cadeira, e tem que ser encarnado, porque desencarnado não paga ingresso e não conta. Até é legal que tenha, e eu sei que tem, mas tem que ser isso. Então, quinta, 25, 26, 27, 28. Se nesses 4 dias o filme não performar, a vida dele nos cinemas é mais curta. E aí significa que a vida dele no streaming é mais complicada, significa que a vida dele em outros países é mais complicada. Isso tudo significa uma cadeia de acontecimentos não tão positivos. Foi muito bem, foi um sucesso de bilheteria, as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. A gente pode sentar e negociar para exibir nos Estados Unidos, pode sentar e negociar para exibir em outros lugares. É lei de mercado, né, gente? Tudo é lei de mercado, não tem muito mistério, não. Eu ia falar sobre as formas legais, né, de divulgação, né, sei lá, aquele negócio de juntar um pessoal, fazer um cineclube e tal. Isso para futuramente, até para os próprios filmes que você já tem, o pessoal queira comentar sobre.
posso fazer uma exibição na casa que eu trabalho, na casa espírita que eu frequento? Como é que funciona isso, assim, legalmente, né? Já que a gente está tendo essa oportunidade de legal. ouvir de você. Obrigado por você perguntar. Enquanto o filme está em cartaz, não pode. Porque o dono do cinema está oferecendo o filme, o distribuidor está oferecendo o filme, e você não pode pegar uma cópia pirata e exibir no seu ambiente doméstico. Não pode. Quando o filme entra para um lugar que chama de consumo doméstico, que hoje em dia não era o DVD, era o VHS, não sei se você é do VHS aqui, mas tinha VHS, DVD, Blu-ray, hoje é o chamado streaming, né? Quando ele entra para esse lugar e você tem a possibilidade de comprar o filme, você pode comprar o filme no streaming, não pode? Você tem um filme na sua casa, significa que você adquiriu o direito de exibir o filme na sua casa. Se você fizer isso para 10, 20, 30 pessoas depois e não cobrar ingresso, você está no seu direito. Se você fizer isso e cobrar ingresso, é para ajudar a casa espírita, tá errado. Entendeu? Então, assim, eu quero mostrar o Nosso Lar, que agora está no Star Plus. Eu pago o Star Plus, eu tenho direito de ver o Nosso Lar, eu quero exibir o Nosso Lar na minha casa espírita para fazer um estudo. Pode. Se é uma coisa doméstica, privada, eu vou exibir para 200 pessoas, vou fechar um cinema, vou cobrar R$10 de cada pessoa. Não pode. Porque não é porque o Wagner vai ficar chateado, porque tem uma cadeia de contratos assinados que legalmente impedem que você explore comercialmente aquele produto. Eu vou pegar um pedaço do filme e vou botar na internet para divulgar, e eu vou botar a minha marca do Instagram em cima da imagem do filme. Não pode. Não pode, porque essa imagem não é sua, não foi produzida por você. Né? Você está fazendo isso para ganhar like, você não está fazendo isso para divulgar. Então, e normalmente, se um trailer é de 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos no máximo, qualquer coisa além disso a gente pode considerar reprodução ilegal. Não é correto. Mas eu quero colocar 13 fotos incríveis do filme no meu Instagram. E pode. Você vai citar o crédito, a foto pertencente ao filme? Claro que pode. Deve, inclusive. Né? Ou seja, todo o uso que você faz sem o direcionamento mercadológico ao redor, ele é legítimo. Ele funciona, ele ajuda. Todo uso que se faz com olhares mercadológicos ao redor, ele interfere em direitos autorais, que não pertencem só ao Wagner e à minha empresa, pertencem à Disney, que é a Star Plus, pertencem aos exibidores que estão lá num contrato de trabalho exibindo o seu trabalho, e em diante. Ou seja, esse bom senso é importante ter, né? E tomara que, não me iludo muito não, mas tomara que as pessoas possam cada vez mais ter. E esse filme, tendo essa temática espírita, vamos levar em consideração qual a responsabilidade de nós espíritas em propagar também esse filme, né? Nem falo sobre isso, viu? Porque aí dói mais ainda, porque o que a gente vê espalhado por aí é assustador, né? Como isso que eu estou te dizendo, alguém que coloca um pedaço do filme na sua conta do TikTok e bota o nome da sua conta em cima da imagem do filme. Tá errado. Isso é desrespeito à lei de direitos autorais. Aquela imagem não é da doutrina espírita do Alalá. Aquela imagem é do filme Nosso Lar, pertencente à Cinética Filmes, em coprodução com a Star Disney, Star Original Productions, lá. Se as pessoas soubessem a quantidade de contratos que a gente assume, a quantidade de disclosures que você tem que assumir, e isso tudo acaba sendo responsabilidade nossa retirar. No YouTube, os piratas, que a gente toda semana vai lá no YouTube e procura pirata. Toda semana a gente tem que retirar. Porque é função nossa de preservar. Mas você está indo contra a doutrina espírita. Eu estou indo a favor da doutrina espírita porque eu estou querendo que o filme seja uma performance boa para a gente poder fazer outros filmes. Se eu deixar que isso seja desta forma, anárquica, desrespeitosa, não tem outros filmes. E o que a gente prefere, né? Ter outros filmes ou não ter outros filmes? É dentro desse contexto que a gente olha, né? E falando em outros filmes, um passarinho verde me contou que temos a história das irmãs Fox, que está em produção, correto? Fala Esse passarinho isso. Ele não é nem um passarinho verde, ele é um green bird, né? Porque ele é em inglês, né? Uma produção em inglês. Sim, a gente está terminando de filmar a cinebiografia das irmãs Fox, precursora do espiritualismo, um filme filmado em inglês, para que a gente consiga ter não só no Brasil vai ser dublado, provavelmente, para que a gente consiga falar para o público americano a importância dessas mulheres,
a história incrível que elas viveram e mal contada ainda, né, de uma certa maneira, o legado histórico que elas deixaram. Então, agora, no iníciozinho do ano, na semana que vem, eu tenho 4 dias de filmagem nos Estados Unidos, aí a gente termina para poder começar toda a parte de pós-produção. É um Greenbird que te contou. E tem mais algum filme vindo por aí, inspirado em algum Tem. outro livro? Tem, sim. A gente quer, logo em seguida do Nosso Lar 2, começar a preparar o Nosso Lar 3, sim. Só não sei ainda se a gente segue para Missionários ou se eu dou um pulinho e junto um pouco de Missionários com Obreiros da Vida Eterna, que eu acho que é um livro extremamente cinematográfico. Isso está na pauta de trabalhos. A gente vai continuar desenvolvendo a série de trabalhos com os livros da Zíbia Gasparetto, que começou com O Ninguém de Ninguém, e agora vai para o Advogado de Deus, que eu acho que é outro livro com uma temática sobre justiça divina, sobre justiça terrena, muito bacana, uma história boa de ser contada, e é por isso que a gente vai ao cinema, né, para ver uma história boa, bem contada, né? E aí, ano que vem, logo ali em meados do ano, tem talvez um outro mega blaster desafio, assim, da minha carreira, da minha vida. Não inventei, eu fui tentando contar e saiu um projeto espetacular de um personagem que eu não sei se vocês conhecem, eu vou dar alguns spoilers para vocês me dizerem se vocês conhecem ele, né? Ele foi cônsul, ele foi senador, ele foi escravo, ele foi mártir, ele foi cardeal, ele foi jesuíta, ele foi editor, ele foi mentor. De quem é que eu estou falando? Deus conosco. Emmanuel. Ele foi, e hoje em dia ele é conhecido como Emmanuel, né? A gente vai contar a cinespiritografia do Emmanuel, começando lá da Roma Antiga. É um projeto extremamente ousado. Às vezes eu pergunto assim, onde é que eu estava com a cabeça de inventar isso, mas enfim, já existe, já está bastante financiado, já está bem encaminhado enquanto financiamento. Eu não quero contar só o Há 2000 anos, eu quero contar as vidas do Emmanuel, que vai passar pelo Há 2000 anos um pouquinho, vai passar pelo Ave Cristo, vai passar pelos 50 anos depois, pelo Ave Cristo, vai passar um pouco da vida que ele teve, muito provavelmente vai passar na vida que ele teve junto a Francisco de Assis, na Igreja Católica, ele como Padre Manuel da Nóbrega, ele como mentor e editor e autor de tantos e tantos livros junto do trabalho do Chico Xavier, ele como um partícipe da codificação, ele, enfim, como um homem apaixonado, absolutamente apaixonado por uma alma gêmea, que é a Lívia. Então, é esse romance épico que a gente está levando para a tela a começar a produzir a partir de meados do ano que vem. É bem bacana. Tudo isso vai depender do Nosso Lar 2, né? Então, se o pessoal não for assistir o Nosso Lar 2, não tem nada disso. Nesse caso, depende e não depende tanto, né? Porque são projetos paralelos, mas é óbvio que, conforme esse tema for mais identificado, os parceiros comerciais, os parceiros produtores, eles vão se identificar. A gente está falando de histórias bonitas, a gente está falando de histórias relevantes, de histórias que constroem, não histórias tão viciosas, né? Histórias virtuosas. Acho que o Emmanuel tem uma história de vida virtuosa, o André Luiz tem uma história de vida virtuosa, o Aniceto e sua missão de resgate é uma história virtuosa, o Advogado de Deus é uma história absolutamente virtuosa de um jovem advogado recém-formado. Como O Ninguém de Ninguém, a gente acredita que seja uma história virtuosa de um casal que sobrevive a ataques espirituais. Ou seja, é um olhar, né? É um olhar que a gente tentando apresentar isso, aí talvez daqui uns anos a gente olhe para trás e diga assim, tá vendo? Esse gênero temático é genuinamente brasileiro. Isso a gente pode exportar, isso a gente pode reconhecer, isso é bacana, porque isso só tem no Brasil. Talvez na frente a gente consiga fazer isso. E deu para perceber por tudo que você falou aí agora que pode ser uma impressão minha, mas você é um apto leitor. Porque Sou um grande tem leitor. que ter muita base para fazer tudo isso. Sou um grande pesquisador, acho que o jornalismo está aqui, vive em mim, ainda vive intensamente, né? Então, me sinto muito realizado pesquisando, encontrando livros antigos, encontrando histórias que ninguém nunca já falou novamente. Eu acho que isso é uma das coisas que move meu trabalho, né? Que move, e sou muito feliz por trabalhar no que eu gosto, né? Colocar toda a minha alma, né? Todo o meu amor no que eu posso fazer, né? Não vou ser perfeito, vou errar pra caramba, mas vou continuar tentando, né? Acho que o melhor caminho é esse, né?
E não tem nenhum spoiler aí, não, do Nosso Lar 2, nenhum. O que a gente pode esperar, assim? Fiquei ansioso aqui Ué, você agora. já viu o trailer? Vi. Então tá lá, tem um monte de coisa lá. Você viu o Rio Azul? Você viu o Rio Azul, né? Você viu o Rio Vi. de Prata? Você viu a cidade vista do campus de educação, né? Do Centro de Mensageiros? Você viu isso tudo. Quer mais spoiler? Pô? Acho que vale a pena ler o livro, né? Assim, entender quem foi o personagem do Otávio, o personagem do Isidoro, o personagem do Fernando. A gente fez adaptações, mas os personagens estão lá. Tem coisas ao redor deles que não são deles, mas os personagens estão lá. Isso a Sinopse divulgou isso, né? A gente optou por divulgar isso, né? Wagner, normalmente a nossa última pergunta é uma dica de livro, uma dica de filme, mas você já trouxe uma lista imensa para gente. Então a pergunta vai ser diferente para você hoje. Qual é o filme ou qual é o livro que te toca o coração? Que é esse que você fala, esse é o meu preferido. Eu não tenho, Mariana, é uma loucura isso. Eu sempre procuro, mas assim, eu não tenho mesmo. Assim, Esse é muito injusto com um só, né? exatamente. Obrigado, eu encontrei as palavras, assim. Principalmente filme. Eu, por exemplo, quando eu estou filmando, eu não vejo filme algum, porque eu acho que me atrapalha. Porque você vê um filme, você se apaixona por determinado take, você fala assim, eu acho que eu tenho um take parecido que eu posso fazer, isso é muito ruim. Então, quando a gente está filmando e produzindo a construção cinematográfica de alguma história, eu não vejo nada. Mas, por exemplo, agora eu tenho visto e estou apaixonado por aquela série The Chosen, que é uma série produzida com recursos próprios, falando sobre a vida dos... Me lembro muito de um livro, A Vida e Ata dos Apóstolos, que eu li, que é do Caibar. Hermínio Miranda. Não é do Hermínio Miranda? Vida e Atos dos Apóstolos, é do Hermínio Miranda, não é? Ou do Humberto de Campos? Agora eu estou na dúvida. Me ajudem aí. Mas, enfim, Vida e Atos dos Apóstolos foi um livro que eu li, uma psicografia, um estudo, e que era um livro muito marcante para mim. E aí, vendo essa série, a gente consegue combinar muitas coisas. Essa série é muito bem produzida, muito bem colocada. Você está ali junto dos apóstolos, descobrindo coisas que eventualmente você não sabia sobre eles. E eu tenho sido bem feliz vendo. Legal. O Vida e Ato dos Apóstolos é do Caibar Schutel. Nenhum nem outro. Caibar Schutel. Obrigado. Faz muitos anos que eu li. É isso mesmo. Obrigado, Adriana. Entendi. Como é que a gente pode engajar esse filme? Por exemplo, Eu acho né? que sendo multiplicadores da mensagem de que vocês querem ver o filme, não é porque vocês são espíritas e querem ajudar o filme. Isso é injusto, isso é errado com a doutrina, né? Eu acho que se a gente coloca paixão no que a gente faz, se a gente coloca paixão no que a gente fala, aí sim a gente faz algo que o Emmanuel sempre disse, que o espiritismo precisa de uma espécie de divulgação. A caridade de sua divulgação é pelos atos, palavras, pensamentos e atitudes. Então, são os nossos atos, palavras, pensamentos e atitudes que vão mobilizar outras pessoas. A gente não convence ninguém a nada e nem a proposta que se convença, né? A gente precisa se convencer, usar todo esse conhecimento para nos ajudar, etc. Mas, além de tudo, eu acho que se você consegue demonstrar para as pessoas que não conhecem essa história o quanto ela pode ser bacana, sem ser prejudicial para as pessoas de sua fé, de suas opções religiosas, eu acho que isso já é bacana, já funciona, entendeu? A gente vai estar disponibilizando para todos os centros espíritas agora, a partir de janeiro, um endereço no site da Disney, se não me engano, onde vocês vão poder entrar, se cadastrar e baixar pôster, vídeo, todo o material visual. A gente vai oferecer para as pessoas, para que elas possam usar oficialmente, né, esse material. E isso é um mecanismo de multiplicação, né? E o resto a gente entrega, né? Sabendo que vocês vão viver experiências bacanas na sala de cinema, sabem. Mas como isso vai reverberar, e aí, enfim, tem uma hora que tem que ter resiliência, resignação, seguir adiante e ver o que os mensageiros aprontam com a gente agora no início de 2024, né? É isso. É ser verdadeiro com a propagação, né? Verdadeiro. Falar o que vir no coração e... Proselitismo ninguém precisa mais, né? Convencimento, manipulação de marketing, ninguém precisa mais. O cinema não precisa fazer propaganda, né? O cinema que faz propaganda não é um cinema bacana. Então a gente está contando uma história baseada num conhecimento. Isso que, se as pessoas tiverem interesse, que elas sejam bem-vindas. Foi um prazer ter você aqui. A conversa foi muito gostosa, muito boa.
E junto com esse tema de cinema, você trouxe um conhecimento enorme que agregou muito aqui ao podcast. Então, a gente queria muito te agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, imagina, estou à disposição. Espero vocês dizendo o que vocês acharam do filme. Logo quando vocês estiverem saindo da sala, grava para mim, marca e vamos espalhar essa mensagem para todo mundo, né? E para terminar, eu acho que a gente pode usar uma frase que está no Nosso Lar 1 e está aí, Antônio, vou te dar um spoiler. Essa frase está no Nosso Lar 2, né? Afinal de contas, o mundo precisa de histórias felizes, né? Então que a gente possa ajudar a contar essas histórias. Obrigado a todos, um grande beijo. Tchau, tchau. Este é o Dr. André Luiz. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte.